Vamos dar início à 11ª aula da turma 701 do Colégio Meta, na disciplina de Matemática. Bem, o trabalho de hoje vai ser referente à potenciação de frações. No caso, vai ser um número, que é a base, que vai ser uma fração, o expoente vai ser outro número, pode ser par ou ímpar, e tem algumas regras, porque essa fração pode ser positiva ou negativa. Bem, a regra é a seguinte. Quando a fração é positiva e o expoente é par, o expoente não fica em cima, né? Ou ímpar, tanto faz, par ou ímpar, a resposta vai estar sempre positiva. Então, quando a fração é positiva, a gente não vai ligar para sinal. O expoente, se for par ou ímpar, a resposta sempre vai dar positiva. Tá? Agora, se a fração é negativa, o expoente for ímpar, o resultado vai dar negativo. Se a fração for negativa, o expoente for par, vai dar positivo. Você observa o seguinte, quando a fração é positiva, vocês não vão se incomodar com o sinal, porque se for par ou ímpar, sempre vai dar o resultado positivo. Agora, se a fração for negativa, pode ter dois casos. Se a fração for negativa, o expoente for ímpar, o resultado vai dar negativo. Se a fração for negativa, o expoente for par, o resultado vai dar positivo. Essa aqui é uma regra, tá? Seria bom até vocês copiarem isso aí no caderno. Agora, vamos lá. Vou tentar aqui unir os dois, tá? Aqui na imagem, vamos tentar unir, fazer aqui alguns. Bem, o item A, o item B dá para fazer aqui dá para observar. Então vamos lá. Vocês vão notar o seguinte, que essas questões aqui, tá? Essa de cima, os itens A, C e B são frações positivas. Ó, o item A, a fração é positiva, o item B, a fração é positiva, o item C, a fração é positiva. Os itens D, E e F são negativos, tá? Então vamos lá. Quando a fração for positiva, é o caso dos itens A, B e C. A, B, C. Se uma fração é positiva, o expoente é par ou ímpar, eu nem vou ligar para isso. A resposta eu sei que vai dar sempre positiva. Então não precisa incomodar. Sempre que a fração é positiva, o resultado vai dar sempre positivo. Então é tranquilo. Quanto é 2 ao quadrado? Quanto é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2, que é igual a 4. 5 ao quadrado. Quanto é 5 ao quadrado? É 5 vezes 5. 5 vezes 5 vai dar 25. Acabou. A fração, quando é positiva, aqui sempre vai dar positivo. Vocês não vão se incomodar com isso. Tá? Mesma forma aqui, ó. Fração positiva. O expoente pode ser par ou ímpar, mas vai dar sempre positivo. Fração positiva, tanto faz expoente par ou ímpar, vai dar sempre uma fração positiva. Então, quanto é 2 ao cubo? 2 ao cubo não é 2 vezes 3, não. É 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Sobre 3 elevado a 3. Não é 3 vezes 3, 9, não. É 3 multiplicado 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Acabou o problema. Tá? Agora, o item C. O item C é o seguinte. É 3 elevado a 4, que é par. 5 elevado a 4, que é par também. Ó. Fração positiva, independente de ser par ou ímpar, a resposta sempre vai dar positivo. Então, 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 é o seguinte. 3 multiplicado 3 vezes, né? 3 vezes 4, 12 não. É 3 multiplicado 3 multiplicado 4 vezes. 3 multiplicado 4 vezes. Então, ó, vou até colocar aqui. Seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 sobre 5 elevado a 4 não é 5 vezes 4, 20 não. É o 5 multiplicado 4 vezes. Pronto. Então aqui eu fiz de cabeça, mas aqui eu coloquei isso tudo separadinho para vocês não esquecerem isso. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81.
sobre 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, então 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 vai dar 5 vezes 5, 25, 5 2, 10, 125. Então, 125 vezes 5 vai dar 5 vezes 5, 25, 5 2, 10, 12, 625. Então, repetindo, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Você vai precisar do seguinte, ó, resposta positiva, por quê? Tanto faz, sempre que a fração for positiva, vocês não nem precisam observar o expoente, vai dar sempre positivo, tá legal? Agora, vamos partir para o outro caso, que a fração é negativa. Ó, fração negativa. Vou colocar aqui mais para cima, tentar. Fração negativa. Pronto. Aqui eu tenho os itens D, E e F. Os itens D, E e F são frações negativas. Então, sempre que a fração for negativa, tem que ficar atento nesse caso aqui. Fração negativa tem que ficar atento. Então, como é que vai ficar atento nessa questão? Então, vamos lá. Item D. Fração negativa. O expoente é par ou ímpar? Ímpar. O número 3 é ímpar. Então, ó, fração negativa. O expoente é ímpar, o resultado vai dar negativo. Então, ó, menos. Repetindo. Fração negativa, expoente ímpar. Fração negativa, expoente ímpar. O resultado vai dar negativo. Por isso eu botei sinal de menos. O resto é tudo igual. Ó. Quanto é 2 elevado a 3? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Quanto é 3 elevado a 3? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ó, vocês vão ver, notar que aqui, quando foi positivo, expoente ímpar, ó, sempre positivo. Fração negativa, expoente ímpar, negativo. Só seguir essa regra para não ter erro em sinal. Ó, agora o item é número negativo, expoente ímpar. Número negativo, expoente ímpar. Então, ó, fração negativa, expoente ímpar, o resultado vai dar negativo. Então, menos. 2 elevado a 5. É 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, certo? Então, ficaria, vou colocar aqui, 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Sobre 3 elevado a 5. É 3 vezes 3 vezes 3. Agora, pessoal, eu sou obrigado a fazer isso aí? Não, pode fazer de cabeça, não tem problema. Estou colocando para ficar melhor explicado para vocês. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 2 vezes 2, 4. Faz 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Beleza. Agora o 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3 dá 3, 243. Tá? Acabou aqui o problema. Ah, mas tem uma coisa, o sinal aqui, ó, negativo, né? Então aqui é menos, repete o menos aqui. Por que que eu tive que colocar o sinal de menos? Tá? Tá aqui, deu para entender, né? Aqui é o sinal de menos 32 sobre 243. Por quê? Porque a fração é negativa, o expoente é ímpar, o resultado sempre vai dar negativo, certo? Ó, fração negativa, expoente ímpar vai dar um negativo. E agora, para fechar o trabalho aqui, mesma coisa. Fração negativa, expoente ímpar, vai dar um número negativo. Aqui, ó, negativo. Agora, tranquilo, ó. 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1. Vai dar 1 mesmo, né? Sobre 4 elevado a 3. Não é 4 vezes 3, 12 não, tá? É 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, vou fazer aqui no cantinho. 16 vezes 4. 64. Pronto. Só uma coisa, pessoal, que eu não coloquei aqui, que eu notei. Vou colocar aqui no cantinho aqui a letra G, como se fosse a letra G. Eu coloquei todos aqui, né, eu coloquei fração negativa, mas os 3 expoentes é ímpar. Mas aí quando a fração
é positiva? Por exemplo, 2 sobre 3 de novo, negativo, né? Negativo. Expoente par, 2, por exemplo. A resposta deve estar positiva ou negativa? Então, ó, vou colocar aqui só para separar, para vocês entenderem melhor. Então, olha aqui, ó. Menos 2 sobre 3 elevado ao quadrado. Fração negativa, expoente o quê? Par. Esse está faltando, né? Fração negativa, expoente par. O resultado vai dar positivo. Fração negativa, expoente par. Fração negativa, expoente par. O resultado positivo. Então, seria, preciso colocar o sinal de mais? Não. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. 3 elevado a 2 é a mesma coisa, 3 vezes 3, 9. Bem, então, pessoal, concluí a aula. Essa 11ª aula, tá? Então, faça os exercícios que vão fazer um excelente conhecimento. Deus abençoe vocês. Fiquem em casa.